Hey, hey, salve, salve, meu YouTube, beleza? Quem fala é o Michel e galera, está trazendo mais um vídeo para o vosso canal. E bom, hoje eu estarei gravando como era a vida das pessoas na Idade Média. Então, se você tem curiosidade, então vem comigo. Como viviam as pessoas na Idade Média? Bom, para começar, nós temos que desmentir essas questões assim de filmes medievais que a gente vê, né? Onde a gente vê mais cavaleiro, castelo, grandes muralhas, realmente existia. Só que hoje o foco do vídeo será as pessoas que tinham uma vida mais simples, e essa vida era dura. Vamos começar com uma vida no campo. Grande parte das pessoas que moravam na Idade Média viviam no campo e trabalhavam como fazendeiro. Normalmente havia um senhor local que vivia em uma grande casa, uma mansão ou um castelo. Normalmente eles também tinham um feudo, e os camponeses locais trabalhariam a terra para o senhor. Os camponeses eram chamados de vilões do senhor, que era como um servo. E os camponeses trabalhavam duro o ano todo. Eles tinham que acordar cedo, dormir cedo, porque no outro dia eles deveriam acordar cedo novamente para poder estar trabalhando para o seu senhor. E eles cultivavam produtos como cevado, trigo e aveia. Eles também tinham jardim onde cultivavam legumes e frutas. Também, às vezes, tinha alguns animais, como galinha para os ovos e vaca para o leite. A vida na cidade. A vida na cidade era muito diferente da vida no campo, mas não era muito mais fácil. A cidade estava lotada e suja. Muitas pessoas trabalhavam como artesãos e eram membros de uma guilda. Os meninos serviam como aprendiz por 7 anos, aprendendo um ofício. Outros empregos na cidade incluíam servo, comerciante, padeiro, médico e advogado. Vale lembrar que também havia muitos barbeiros, e esses barbeiros também poderiam ser dentistas. Aí você me fala, como assim, Michel? Simplesmente, se ele tivesse um alicate na sua barbearia e alguém estivesse sofrendo de alguma dor de dente ou algo do tipo assim, ele ia lá e arrancava sem anestesia, sem nada. E por causa disso, muitas pessoas acabavam morrendo pelo simples fato de uma infecção ou algo do tipo. Vale ressaltar também que os médicos também não utilizavam métodos muito avançados como os dias atuais. Um dos métodos era, na maioria das vezes que os médicos viam que as pessoas tinham alguma doença, eles simplesmente sangravam as pessoas, utilizavam sanguessuga, fazendo com que uma das pessoas falecesse. E muitas das vezes as pessoas nem iam no médico, simplesmente ia na sua igreja ou algo do tipo, porque eles acreditavam que a doença tinha algo referente à divindade. Nessa época, a Igreja Católica predominava na Europa. E como eram suas casas? No campo, os animais da família, como a vaca, boi, também poderiam morar dentro da casa. E a casa geralmente estava escura, esfumaçada do fogo e desconfortável. Já na cidade, a maioria das pessoas morava na casa com 1 ou 2 cômodos, onde dormia um montão de gente no mesmo cômodo. E o que eles comiam? Os camponeses da Idade Média não tinham muita variedade na comida. Eles comiam principalmente pão e ensopado. O cozido seria feijão, ervilha seca, repolho e outros vegetais, às vezes aromatizados com um pouco de carne ou os ossos. Outros alimentos com carne, queijo e ovos geralmente era guardado para ocasiões especiais. Como não tinha como manter a carne fria, eles a comiam fresca. As sobras de carne eram defumadas ou salgadas para preservá-la. Os nobres comiam uma grande variedade de alimentos, incluindo carne e pudins e doces. Vale ressaltar também que muitas das vezes eles acabavam comendo pão, mofado, essas coisas assim. Porque, né, como falei anteriormente, não havia como conservar. E sobre relação à bebida, a maioria das pessoas na Idade Média bebia cerveja ou vinho, porque a água estava muito ruim e poderiam deixar eles muito doentes. Como era o ensino na Idade Média? Muitas poucas pessoas frequentaram a escola na Idade Média. A maioria dos camponeses aprendeu seu trabalho e como sobreviver com seus próprios pais. Ou seja, seu pai ia lá e ensinava o seu ofício, e era isso que ele viveria, passava de pai para filho. Mas também existia, né, algumas crianças que aprenderam o ofício por meio do aprendizado do sistema de guilda. Já as outras, aquelas crianças que eram ricas, geralmente aprenderam por meio de tutores. Eles iriam morar no castelo de outro senhor, onde trabalharia para o senhor, aprendendo com a grande mansão poderia ser administrada. Havia algumas escolas administrativas pela igreja,
Aqui os alunos aprenderiam a ler e escrever em latim. As primeiras universidades também surgiram na Idade Média. Os estudantes universitários estudaram uma ampla gama de assuntos, incluindo leitura, redação, lógica, matemática, música, astronomia e oratório. Mais algumas curiosidades sobre a Idade Média. O pão comido pelas pessoas da Idade Média era arenoso com pedras de moer, usada para moer os grãos. Isso fazia com que os dentes das pessoas se desgastassem rapidamente. Os camponeses não tinham permissão para caçar nas terras do Senhor. A punição por matar um cervo às vezes era a morte. Os casamentos eram frequentemente arranjados, especialmente para nobres. Menina nobre costumava se casar aos 12 anos e menina aos 14. Vale lembrar também que eles casavam cedo, porque na Idade Média havia muitas mortalidades infantis e às vezes muitas pessoas não conseguiam nem passar dos 30 anos, quando havia pandemias pela cidade. Mas se não houvesse, eles poderiam até chegar aos 70 anos ou passar. Bom, galera, se você chegar até o final, vou explicar porque eu mudei o conteúdo. Eu tenho testando algumas coisas novas no meu canal. Só que eu gosto muito de falar sobre série, mas séries tá dando um aviso de direitos autorais, então vou parar com isso. Outra coisa que eu gosto bastante também, e quase sempre eu estou pesquisando, é sobre assuntos de história. Então, por que não começar a gravar? Eu espero que vocês gostem, né? É claro que eu posso não explicar muito bem, mas ao longo do tempo eu vou melhorando. Então, por favor, me ajude aí, se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas que gostam de história que nem a gente, né? E tamo junto, galera. Valeu!